Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá, né, dando continuidade. Nosso tema é o capítulo 22 do volume 1. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez é chamado o confessor que a liberta do estado de petrificação. Depois de que passei algum tempo neste estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais. Tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos. E quase não tinha nenhuma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la. E em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido eu podia tomar, se é que o conseguia. E depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me neste estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que eu tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez, que caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, perseguindo-me com a cruz, com o sinal da cruz, e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado uma só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse e depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre. Tanto que dizia entre mim, veja, estavas prestes a morrer. Porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que eu teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi, eu fiquei livre e voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando com aquele estado durante o dia, mas por mim mesma consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disto, chamavam um confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o confessor para libertar-me.
nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos, via Jesus Cristo, mas isto atribuía à bondade do nosso Senhor e dizia para mim mesma: Olha como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimentos venha dar-me força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo nesse estado dele mesmo me vinham sofrimentos. Mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo. Se me atrevesse a falar dessas coisas, de ver a Jesus Cristo, e sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de ser tão bom e santo quanto era, como era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e isto acontecia só pela santidade do confessor. Aí tem umas notas que Luísa tinha 17 anos, provavelmente. Depois da novena de Natal, em 1883, começou a ficar de cama e lá permaneceu definitivamente aos 22 anos, em 1887, e confirma várias vezes nos outros volumes sobre isso. 30 é o padre Cosimo Lo Giudice di Carlo, agostiniano, que é o padre. 31. Sua paróquia, Santa Maria Greca, nessa época tornou-se terciária dominicana com o nome de Irmã Madalena. Luísa tinha 18 anos. Este espaço retornará ao diário algumas vezes nos escritos de Luísa. Então vamos lá, né? Então ela agora começa a ficar na cama porque, né, fica por muito tempo nesse estado de petrificação. Então fica meses, 6 meses só nesse estado, meu Deus do céu, como que não morreu, né? Impressionante, né? Os sofrimentos aumentaram tanto que me vi obrigada a estar na cama, não podia mais sair da cama, né? Se multiplicava constantemente esse estado de ficar petrificada e quase não tinha nenhuma hora livre mais. Então constantemente ficava no estado, né? Reduzi-me a este estado de extrema debilidade, então devia estar muito magra, porque a boca se apertava de tal modo que não podia mais abri-la. Então, um sofrimento muito terrível, que ela nem entendia mais, né, o motivo de estar naquele estado, né? Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar, até que enfim, né? Lembrar de que existe padre nesse mundo. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Já pensou, gente, se no mundo hoje as pessoas não chamar um sacerdote? Ai, que dor, né? Tomara que a gente continue católico para a gente sempre ter a possibilidade de ser visitado por um sacerdote, né? Porque quanta coisa que Deus pode trazer de bom através de um sacerdote. Ai, é tão importante ter, né? Ser católico, graças a Deus, obrigado, Senhor, por isso. Quando me recuperei, perguntou-me o que eu tinha. Somente lhe disse. Ela falou, é o demônio, né? A única explicação que ela poderia dar, coitada. Porque ela não podia falar que era a visita de Nosso Senhor junto, né? Nessa realidade, porque ela ficava se sentindo a pessoa mais soberba do mundo, né? Então, ela tinha um certo de um respeito humano ali, né? Alguma preocupação de não, né, contar realmente o que acontecia com ela por dentro, né? Essa realidade de experiência com Jesus, ela escondia, ainda mais o sacerdote, né? E aí Jesus que teria que ajudar ela a se abrir com o sacerdote. Até então ela não tinha se aberto nem falado nada das experiências místicas que ela tinha, extraordinárias, né, de Jesus Cristo com ela. Nunca tinha falado ainda dessas visitas de Jesus para ela, nunca, com ninguém. Então, tudo é visto como doença pela família, né? Tudo é visto como, né, problemas mentais, nervosos, qualquer coisa, menos que é Deus que está permitindo isso, né? Nunca que eles iam imaginar que Deus está permitindo uma coisa dessa. Com certeza a mãe dela não acreditava que tinha Deus nisso de jeito nenhum, né? Só Deus na causa. Aí depois com o padre aí vai melhorando a situação dela, né? Graças a Deus. E aí foi interessante essa experiência de que ele veio, né, marcando ela com a cruz e ajudou ela a mover os braços. O corpo que estava duro, duro, duro como pedra começou a se mover. E era uma só peça, não podia nem mexer. Se mexesse, quebrava tudo, né? Então ela, com a ajuda do padre, conseguiu que retomasse o movimento natural do corpo. Uau, que milagre impressionante! E conseguiu fazer com que a boca também se abrisse. Uau, que incrível, gente. Impressionante. Jesus é muito interessante, né? Que ele usa do padre para fazer as suas obras. Ele vai dizer isso para ela depois, né? E eu atribuí isso porque o padre é santo e ele tem poder.
né? Não imaginou que era a vontade de Deus, que era Deus que tinha ligado a situação dela a qualquer padre. Não, ela pensou que aquele padre tinha poder, né? É, e ela pensou, nossa, que pena que eu não morri. Eu jurava que eu ia morrer dessa vez, mas não morri, né? Até sentiu pesar porque eu não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei, né? Ela chegou a ir para a igreja, ela foi visitar a igreja, mas voltou ao estado de antes, ficando petrificada de novo. E aí ficava de novo meses, semanas, 15 dias, né? Quando era surpreendida com mais frequência. E aí eles começaram a chamar o padre. Padre, vem de novo, pelo amor de Deus, ajuda nós. Né? Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa assim tão extraordinária. Ela não tinha a mínima ideia, né? De que era uma mística, que ela era uma mística, que ela era especial, nada. Interessante, né? Que ela não pensou isso. É certo que quando perdi os sentidos, via Jesus, mas atribuía isso a uma bondade de Deus para mim. E dizia para mim mesma: olha como o Senhor é bom para mim. Então ela não sabia que tinha uma missão, que ela era especial, que ela era uma vítima, não sabia de nada. Você vê que alma incrível que Jesus escolheu, né? De tão pequenina. Vai ter que aprender tudo, de tudo, né? Jesus vai ter que ter uma paciência muito legal com ela, muito boa. E é isso que ele queria mesmo, ele queria se restringir em direção a uma criatura, né? Diminuir-se o máximo possível, se restringir para poder se humilhar nesse grau, de ter que lidar com uma pessoa tão pequenininha, tão simplesinha, tão ignorante. Glória a Deus nas alturas. Também é verdade que quando devia cair nesse estado na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham sofrimentos. Mas não dava importância a nada, só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia. Isso pelo menos ela tinha de entendimento, né? Ela, por mais ignorantezinha que ela fosse no conhecimento das coisas místicas, tudo bem, não tem obrigação nenhuma de saber. Mas ela tinha uma religião muito forte, uma fé muito forte, um conhecimento da doutrina básica, ela tinha, né? E aí por isso ela sabia que tinha que ser humilde, né? E aí ela não aceitava a ideia de falar alguma coisa extraordinária para o padre, de que ela via Jesus. Então ela não se atrevia, tinha um certo de respeito ali, de lidar com esses assuntos. É muito sério, né? Falar que você vê Jesus, será que é verdade? Então dá medo das pessoas pensar que você é fanática, pensar que você tá brincando com aquilo. Então é muito sério, né? Então ela tinha essa realidade de conhecimento, pelo menos, de levar muito a sério esse assunto, né, das coisas religiosas. Ela é católica de berço, família muito católica, então graças a Deus, né? E ela sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar e que isto acontecia pela santidade do confessor. Então ela pensava isso, mas era tudo vontade de Deus, tudo ação extraordinária da vida mística que já estava se desenvolvendo, né? Deus mostrando o que ele desejava na vida dela, né? De que ela seria uma alma vítima esposa que ficaria à disposição dele 24 horas por dia, né? Totalmente ciumento dela, né? Totalmente assim zeloso dessa alma para poder realizar na vida de Luísa uma missão extraordinária que ele iria dar para ela, uma depositária de uma das maiores verdades desses tempos, que é o livro do céu, que são as verdades do Fiat Supremo. Pois bem, é isso. O que eu posso dizer desse tema é isso, né? Que ela passando por essas realidades, né? De sofrimentos e, né, de entender pouco a pouco o que é o estado dela aos poucos, ela está no processo. E aí a gente vai crescendo cada vez mais essa compreensão junto com a Luísa. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe e até mais.